para o final. Muito bem, vamos lá, né, gente? Olha só, dá para a gente dar continuidade aí ao nosso assunto. Lembra lá, nós estamos estudando a parte de cinemática, e cinemática vai estar estudando justamente os movimentos, né? Ou seja, como é que os movimentos eles ocorrem. Lembrando que a cinemática não vai estudar a razão do movimento, tá certo? A razão do movimento, ou seja, ele está acontecendo porque você está colocando uma determinada força, aí já é trabalho da dinâmica. Aqui agora a gente vai estudar o movimento da maneira mais simples que existe, inclusive sem nenhum tipo de interferência do ar ou de atrito, tá certo? Então, olha só, vamos lá aqui para a gente dar uma voltada em relação à cinemática, porque nós chegamos a estudar na semana passada ainda o movimento RU. O que significava MRU? Quem lembra? Movimento retilíneo Movimento retilíneo uniforme. uniforme. Muito bem, isso aí. E aí a gente lembra que essa parada da uniformidade dele tem a ver com que elemento? Por que é que ele é uniforme? Quem sabe? Porque a velocidade é constante. Muito bem, porque a velocidade é constante, ó. Velocidade constante. Oi, gente, constante, a gente abrevia como sendo CET ponto, tá certo? Isso aqui é constante. E aí, olha só, Laísa, um movimento, a gente disse que a velocidade é constante, porque a velocidade, ela não muda, tá certo? Então, assim, vamos supor que um determinado corpo, uma determinada partícula começou ali a percorrer um trajeto a 20 quilômetros por hora. Então, se ele começou a 20 quilômetros por hora nesse ponto, quando ele chegar lá no ponto final, a velocidade vai continuar sendo a mesma. Então, a velocidade dela não muda. Por isso que a gente diz que é movimento retilíneo uniforme. E retilíneo tem a ideia de reta, tá certo? Então, tudo que é reto, seja, acontece nessa direção aqui, tá vendo? Então, nós não teremos nada circular, pelo menos por enquanto não. A gente diz isso aqui é MRU, tá certo? E aí, olha só, como essa velocidade ela é constante, a gente consegue determinar ela de uma maneira muito fácil, muito simples. Me lembrem aí, por favor, qual é a fórmula geral para determinar a velocidade, Mélio? Delta S sobre delta T. Muito bem, delta S sobre o delta T. E a gente lembra que esse delta S é o espaço percorrido, né? Porque na física nós iremos utilizar normalmente a nomenclatura em inglês. E aí S por ser de space, a gente usa para espaço, que é distância percorrida, tá certo? O espaço é que foi percorrido e assim por diante. Isso aqui é o espaço percorrido, ou seja, a distância. Ó, distância. Enquanto esse tzinho que está aqui embaixo vai ser o tempo, ó. O tempo que ele usou para percorrer aquele determinado trajeto. Pessoal, cuidado, olha só. Toda vez que uma questão disser para vocês que, olha, o tempo se dividiu de tal forma. Então, gente, mesmo que o objeto ele tenha ficado parado, esse tempo que ele ficou parado também deve ser contado. Por quê? Porque a velocidade vai depender apenas do tempo. Ou seja, se você tem, olha só, duas motos, se liguem, duas motos. As duas motos percorreram a mesma distância, mas vamos supor que a moto A tenha feito em 2 horas e a moto B tenha feito em 4 horas. Na concepção de vocês, qual era a moto que estava mais rápida? A que fez em menos tempo ou a que fez em mais tempo? Em menos. Justamente em menos tempo. Porque a gente tem que lembrar que quanto menor é o tempo, maior é a velocidade. Então, o tempo é a única coisa que vai influenciar na minha velocidade. Fechou? Aí nós tínhamos também uma outra equação que a gente chamava de função horária do espaço. Quem lembra qual era a função horária do espaço? Não era S igual a SO vezes VT? Mais VT? Bem, mais VT, isso mesmo. Que, ó, eu particularmente decorei assim, sentado sozinho, vendo TV. Sentado sozinho, vendo TV. Espaço final é igual ao espaço inicial
mais a velocidade vezes o tempo. Então, olha só, calma, como é que essa fórmula aqui vai ser cobrada para a gente? Simples, ele pode dizer assim que tal objeto, tal carro, tal transporte vai se comportar pela seguinte equação. S igual a 4 mais 5t. Ó, com essa equação, com essa função, eu posso determinar certos elementos desse corpo. Então, se eu perguntar para vocês aqui, qual é o espaço inicial desse corpo que se movimenta por meio dessa equação? Vocês vão dizer que é quanto? Zero. O espaço inicial? 4. 4, né? Isso, ó, porque esse cara está aqui, ó. E qual seria a velocidade? 5. 5, muito bem, isso, perfeito. Agora, se eu colocasse um outro movimento, olha só, um outro corpo que se comportasse da seguinte forma: S igual a 6 menos 3t. Como era? Aí me diga aqui primeiro quem seria o espaço inicial. Pode vir dessa forma. 6. 6, muito bem. Qual seria a velocidade? Menos 3. Muito bem, menos 3, isso mesmo. E olha só, por essa velocidade ela ser negativa, nós temos algumas classificações que a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, tá certo? E aí, olha só, eu vou agora determinar com vocês as classificações, porque às vezes a gente olhando assim se pergunta, poxa, mas a velocidade ela pode ser negativa? E pode ser negativa. E a gente vai fazer o estudo do sinal dessa grandeza aqui, que é a velocidade. Vamos lá para a gente fazer, ó. Agora nós iremos, além de classificar, vamos estudar o sinal dessa velocidade. Deixa eu botar aqui embaixo, então, ó. Sinal da velocidade. Da velocidade. Pessoal, lembra lá que a física vai usar a matemática como linguagem, ou seja, como a forma de tentar interpretar suas informações. Vocês concordam comigo, não é isso? Que a matemática é usada como forma de interpretar a física. E de interpretar justamente para que a gente possa estudar essas situações. Porque se não fosse a matemática, Clarinha, a gente não conseguiria estudar essas diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. Então, olha só, o sinal da velocidade vai acontecer justamente com o estudo da matemática. Olha só, se eu tenho aqui uma determinada trajetória, vocês estão vendo aqui que a trajetória na física nós iremos representar como se fosse uma seta. Vocês estão vendo aqui a pontinha da seta, que é esse sinal que está aqui? Esse sinal, nós, matemáticos e físicos, consideramos, né, que essa setinha aqui vai determinar o que é positivo. Então, olha só, quando ele está para frente, ou seja, na mesma direção e no mesmo sentido que a seta, nós dizemos que é positivo. Agora, se ele estiver contrário à seta, nós dizemos que é negativo. Lembrando, só tem uma convenção. Ou seja, eu posso... Oi? Também é chamado de vetor, né? Vetor, isso mesmo, justo. Então, olha só, aqui lembrando que é uma convenção, tá certo? Como a gente está trabalhando com vetores, eu posso, por exemplo, chegar aqui além e dizer assim que não, vou considerar que o positivo é para a esquerda, certo? Mas para facilitar a situação, a gente convém que a gente se convence de que o positivo é sempre para a direita, tá certo? Aí, olha só, eu vou botar um corpo, se liga, eu vou botar um corpo que a velocidade dele, olha só, o corpozinho está aqui, tá? E eu vou dizer que a velocidade dele é um determinado vetor que está indo para lá. Olha só. Reparem aqui na seta do vetor. A gente ainda não estudou vetor, mas nós estudaremos as operações, mas dá para entender mesmo sem saber, viu, Milena? Fique tranquilo em relação a isso. Então, olha só. Vocês estão vendo a reta grandona? Essa reta grandona, a gente vai dizer que é a reta que vai representar a trajetória. Preste atenção nisso, Marizinha, ó. Trajetória, tá certo, Suíta? Então, a trajetória está sendo representada por essa seta grandona. Enquanto a velocidade, eu vou sempre representar pela letra V e o vetorzinho aqui em cima para dizer qual é a sua direção e o seu sentido. Ok? Eu quero que vocês me digam aqui. A direção deste vetor que está aqui está igual ou diferente do lado da trajetória? Igual. Igual, não é isso? Então, toda vez, veja só, toda vez que a velocidade estiver
com o mesmo sinal, ou melhor, estiver na mesma direção que a trajetória, nós dizemos que essa velocidade ela será positiva. Tá certo? Então, olha só, eu estou dizendo que a trajetória ela será positiva toda vez que ela estiver indo para a direita. O vetor está indo para a direita, que é o vetor da velocidade. Então, a velocidade é positiva. Agora, se eu tiver um outro corpozinho aqui, olha só, o corpo ele também está com a velocidade v, só que ela está para cá. Esse segundo corpo, a velocidade dele está o quê? Positiva ou negativa? Negativo. Muito bem, negativa, porque olha só, a trajetória está indo para a direita e o corpo está indo para a esquerda. Então, olha só, quando essa velocidade não for igual à trajetória, então essa velocidade é considerada negativa. Agora, ó, eu vou botar um caso aqui, eu quero que vocês me digam. Eu tenho assim, ó, trajetória para cá, o corpo está aqui e a velocidade está vindo assim. E aí, essa velocidade aqui, a velocidade desse corpo, vai ser positiva ou negativa? Negativo. Todo mundo concorda com o Cauã? Não, peraí. Em relação ao Positiva. o traço maior ou pequeno? Os dois Isso pequenos. daqui, ó. Isso. Ah, aí vai ser positivo no caso, não? Vai ser positiva? Todo mundo concorda com o Cauã? Concordo que é positiva. E aí, Clarinha, tu acha que é o quê? Aline, tu acha que é o quê? Lulu, Milena? Posta a trajetória? Sim. E aí? Então, não é negativo? Porque Pra se mim, está negativo. para a Pra mim, esquerda é e negativo. você se encontra para a direita. Eu pensei o mesmo. Tipo assim, né? Deve ter trajetória negativa. Então, muito bem, olha só. Toda vez que a gente for olhar o sinal da velocidade, tem que olhar primeiro para a direção de quem? Trajetória. Bem, a trajetória aqui está para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda. A esquerda, o positivo está para cá. Qual a velocidade para onde está indo? Ela está indo para o negativo. Então, nesse caso, ó, seria negativo. Eu fiz com o Cauã a mesma coisa que os professores da universidade, principalmente metodologia ativa, fazem com seus Colocou a alunos. pressão em mim, né? O cara bota, o cara responde. Tem certeza? Será que alguém vai acertar? Olha, calma, foi o primeiro a responder, não deu certo. Aí, cara, eita, poxa, foi induzido ao erro. E, mas viu como é interessante? Então, a velocidade, a gente sempre vai olhar para a trajetória, tá certo? Então, gente, basicamente isso é muito fácil, né? Muito simples, né? Essa situação, vocês concordam comigo? Agora, vamos aqui para a gente determinar, a gente classificar esse movimento, porque assim, Cauã, dependendo do sinal da velocidade, esse movimento pode ser classificado, pode receber um determinado nome. E aí vocês precisam tomar cuidado que, principalmente, o Enem, ele gosta de dizer, Milena, o nome, a classificação. Aí você precisa lembrar, tá certo? E olha só, anotem no caderno de vocês que um determinado movimento uniforme, ele pode ser classificado como sendo progressivo, ó, progressivo, e ele pode ser retrógrado, não, tá? O estado tá bom. Ele pode ser retrógrado, ó, retrógrado. Ô, gente, progressivo na concepção de vocês é algo bom ou é algo ruim? Algo bom. Bom, Muito bem. Então, gente, progressivo é toda vez que a velocidade for positiva. E retrógrado é algo que na concepção de vocês? Negativo. Negativo, muito bem. Então, aqui é quando a velocidade é negativa. E me digam aí, olha só, eu vou chamar esse corpozinho aqui de A e esse corpo de B. Digam aí para mim, o corpo B está representando o movimento o quê? Progressivo ou retrógrado? Esse corpo B. Retrógrado. Retrógrado, muito bem. E o A? Progressivo. Progressivo. Sim, muito bem, tá vendo? Aprendemos a classificar. Então, olha só, cuidado. A questão pode dizer assim, Clarinha, seja um movimento progressivo, um determinado corpo, tal, tal, tal. Então, a gente tendo ideia de que o movimento é progressivo, já tem que saber ali que a velocidade vai ser positiva. Tá certo? Isso vai ajudar muito. Vocês vão perceber que a maior parte das questões já vão dar ali a classificação dele, do movimento, e bum, de cara já quer que você saiba aquilo. Oi, Cauã. Diga aí, Cauã. Ah, tem apertado não, né? Gente, posso apagar isso daqui? Digam aí. pode.
Pode, né? Beleza. Porque agora, sabe o que nós iremos estudar? Iremos estudar os encontros entre corpos e o afastamento, que a gente costuma chamar de velocidade relativa. E, inclusive, eu amo esse assunto, porque ele é muito prático. A gente começar a entender certas situações. E o Enem gosta de cobrar, Cauã, isso de um jeito assim, meu Deus do céu, chega a ser absurdo, viu? A forma que ele cobra demais. Então, assim, vocês já viram questões que eles dizem assim, que um policial está perseguindo um determinado bandido. Vocês já viram esse tipo de questão de perseguição? Já viram? Questão Já. de perseguição? Ainda não. Não, mentira, cara. Nunca vi, não. Questão de perseguição, vai. Eu Mano, Não desse jeito. percebi mesmo, cobra bastante esse tipo de questão. e cobra, viu? Ixi, tu é doido, né? E é muita questão assim, né? E muitas vezes a gente olha e quer resolver. Olha, professor, dá para resolver sem estudar velocidade relativa? Dá. Mas também, meu amigo, haja papel, viu? Haja papel para você conseguir fazer. Aí, estudando velocidade relativa, você vai ver que, ó, é uma delícia para a gente fazer isso daqui. Bora lá, ó. Eu não considero difícil, não. Vou ser bem sincero com vocês, tá certo? Muito fácil, muito fácil. E a gente praticando é que fica melhor. Terminando essa parte aqui, eu já vou para as questões, para a gente fazer questão até abusar, tá certo? Para vocês ficarem bem prontos aí para a MU e a gente já tenta iniciar a MUV. Se eu ver que dá, mas eu acredito que eu não vou iniciar a MUV agora, porque eu preciso que vocês estejam calibrados mesmo assim em MU, tá certo? Muito bem, para a gente passar para MUV, porque MUV, vocês sabem que é quando o filho chora e mãe não vê, né? E a gente precisa aprender MUV de uma forma impecável, perfeita. E vamos lá, então, olha só. Iremos estudar agora velocidade relativa. Anotem aí, Marizinha, anota aí, ó, velocidade relativa. Suíten está aí? O Suíten saiu. Cadê o Suíten? Suíten. Marizinha também. Estou anotando, olha. Eita, pressão lá em cima, meninas. Pressão. Gente, sabe o que é velocidade relativa, velho? É muito simples, olha só. Primeiro, nós iremos... Oi? Não, falo, eu ia dizer que eu ia responder e tal, mas Diga você tá... o que é. Não, fale. O que é? Não, é a velocidade que é variável, né, durante a trajetória. Isso. Muito bem, mas ainda tem um conceito ainda mais completo para ele. Vamos lá para a gente conceituar de maneira mais completa, mas Calmon já deu ali o início da nossa, do nosso conceito. Então, olha só, a velocidade relativa nós iremos estudá-la em duas situações. A primeira, Aline, é encontro de corpos. Encontro de corpos. Ó, e aí, dois corpos podem se encontrar de duas formas. Se liguem aqui. A primeira forma que eles podem se encontrar é assim, ó. Nós temos aqui uma trajetória, tá certo? E nós temos um corpo que está aqui atrás. E este corpo que está aqui atrás, ele está em uma velocidade V1. Enquanto o corpo que está aqui na frente, ó, ele está em uma velocidade V2. Esse caso aqui é o caso que nós chamamos de perseguição. Perseguição, tá certo? Então, olha só, Clarinha, não, vamos colocar aqui, Milena roubou alguma coisa de Clara Eugênia. Aí Clara Eugênia botou o capanga dela para correr atrás de Milena. Então, isso aqui é um caso de perseguição, tá vendo? Agora, lembrando, o cara que está atrás, que é o capanga de Clara Eugênia, tem que estar mais rápida, ele tem que estar mais rápido que Milena, que está na frente. Caso contrário, eles nunca vão se encontrar, tá vendo? Então, é até o que a gente brinca dizendo, né? O gato e o rato, tá vendo? Quem está atrás tem que estar com a velocidade maior. Eu vou até escrever isso daqui, ó, Laísa. Nota aí. A velocidade V1 tem que ser maior que a velocidade V2, tá certo? Para poder, gente, os dois se encontrar. Então, olha só. Tá um cara correndo aqui na frente, outro cara atrás. Ó, o cara tem que estar, tá vendo? Ó, corrida de Fórmula 1. Muito bem, entendeu? Isso mesmo. Tá vendo? O corpo atrás tem que estar. Aí, gente, olha só, como é que nós estudamos? O que é que significa essa velocidade relativa? É a verdadeira velocidade que está, como é que eu vou dizer? Que está sendo estudada, que está ocorrendo naquele momento. Porque, veja só, presta atenção.
tu tem um corpo aqui, certo? Esse corpozinho, ele tá, vamos supor, a uma velocidade de 4 quilômetros por hora. Isso é um exemplo, tá? E você tem aqui na frente um outro corpo que está a uma velocidade de 2 quilômetros por hora. Ô, gente, vocês concordam comigo que toda vez que esse cara da frente andar 2 quilômetros, esse cara vai ter andado 4, né? Vai ter andado o dobro. Só que vocês concordam comigo que quando eu fizer assim, olha só, tá? Quando eu fizer a diferença entre essas duas velocidades, vocês concordam comigo que a velocidade real vai ser o quê? Esse segundo corpo vai estar se aproximando do da frente, do segundo corpo, 2 quilômetros a cada hora. Vocês concordam comigo? Vê se vocês conseguem entender isso. Porque esse cara está mais rápido. Esse cara aqui está percorrendo 2, mas esse cara está percorrendo 4. Então, olha só, eles dois estão percorrendo 2, mas esse daqui está passando quanto? Sempre 2 km por hora. Então, a cada hora ele está ficando 2 km mais próximo daquele corpo. Deu para entender? Então, isso aqui a gente diz que uma perseguição é um encontro entre corpos. Então, quando você tem encontro entre corpos, quando eles dois estão indo para o mesmo lugar, nós dizemos que a velocidade relativa entre eles dois é a velocidade 1, que tem que lembrar que é a maior, menos a velocidade 2. Deixa eu botar aqui um outro caso prático, Milena, para vocês me dizerem aqui, me ajudarem a ilustrar e responder essa pergunta. Tenho um corpozinho aqui atrás que está a 24 metros por segundo. E tenho um corpo B aqui que está a 10 metros por segundo. Esses dois caras analisando, eles estão se encontrando, né? Um caso de perseguição. Qual seria a velocidade relativa? 14. 14, né? Porque para determinar... Olha só. Segundo. Isso, muito bem. 14 porque, olha só, como eles estão se encontrando, é um tipo de perseguição, então eu faço a maior velocidade menos a maior. 24 menos 10, 14. Me diz aí se todo mundo entendeu essa parada aí de velocidade relativa e perseguição. Me digam aí. Sim. Sim. Até Tranquilo. agora tá fácil demais. Ó, eita, menina, tá se Não. achando, hein? Mas se fosse mesmo, tá fácil. Garantida ela. Desculpa, Milena. Desculpa, Milena. Não, mas se for só Ei. isso, tá de boa. Quer que eu compre uma coca para tu arrotar depois que tu me engoliu? Ou tu prefere ficar... Ei, tu é doido? Quer uma coca para arrotar, para ajudar a descer? Para molhar Não, o é corpo? porque quando tá fácil demais, vem alguma coisa pra bagunçar a cabeça. Pior que não, tu acredita? Eita, Milena, velho. Mas agora que a gente estudar o segundo caso de encontro, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Segundo caso de encontro também. Então, nós temos perseguição e nós temos um encontro mesmo, que é assim, olha só. Você tem um corpozinho aqui quadrado, certo? Que tá vindo para cá. E ele tá uma velocidade V1. E você tem outro corpo que tá aqui, que eu vou chamar de corpozinho redondo, que tá vindo para cá, que tá uma velocidade V2. Olha, eles dois estão se encontrando, tá vendo? Eles estão vindo para o mesmo lugar. Ou seja, vão chegar ao mesmo lugar, uma mesma posição. Gente, vamos lá. Se eu tenho um corpo, um menininho aqui que está parado, e tem uma menininha que está vindo aqui, ó, ela está correndo, tá vendo? Ela está correndo, e eu tenho outra situação, em que a menininha está correndo, e o menininho também está correndo, ó. Tá vendo? E vocês acham que eles dois vão se encontrar mais rápido na primeira situação em que só um está correndo ou na segunda em que os dois estão correndo? Na Na segunda. 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 Segunda, não é isso? Então, esse daqui é o segundo caso, tá vendo? De encontro. Que é quando os dois estão indo para o mesmo lugar, estão indo, olha só, no mesmo momento. Então, olha só, nesse caso aqui, vai ser mais rápido quando os dois estão correndo juntos. Por quê? Porque a gente diz que isso daqui é o caso da velocidade relativa.
Porque vamos supor, a menininha está indo a uma velocidade de 4 metros por segundo e o menininho está indo a uma velocidade de 6 metros por segundo. Na verdade, os dois estão se encontrando a uma velocidade de 10. Sabe por quê? Porque quando a menina corre 4, o menino corre 6. Então, é somar, tá vendo? A gente soma essas velocidades. Por isso que a gente vê, a gente consegue entender que eles se encontram muito mais rápido que um está parado, tá vendo? Então, essa velocidade relativa aqui que a gente chama de VR é V1 mais V2. Tá vendo? Então, esse segundo caso. E sabe, quem aqui já viajou, ou então já foi para algum lugar muito distante, seja de moto ou então com carro com a janela aberta. Aí, tipo assim, tá vindo o teu carro aqui, ó, teu carro bem pobrinho, e tá vindo um caminhão imenso aqui, ó, um caminhão imenso. E vocês já perceberam que quando o caminhão passa do lado do carro, além tipo, do efeito Doppler, que é a questão do barulho, mas assim, tipo, a sensação de velocidade que a gente sente. Vocês já sentiram isso? Quando passa um caminhão perto? É muito mais rápido do que realmente está passando. Mas... Ei, não é, chega a ser assustador, né? Quem aqui já viajou de moto, meu amigo, nossa senhora, de Marizinha. Marizinha, aqui é encontro de corpos, viu? O primeiro caso que os dois estão indo, ó, tá vendo? Juntos, que é um caso de perseguição, faz a diferença das duas velocidades. Quando os dois estão vindo em encontro, de fato, ó, na mesma, certo? Para o mesmo ponto, a gente soma. Mas não dá, né, aquela sensação. Por quê? Porque essa sensação que a gente tem é a da velocidade relativa, porque está somando a velocidade do seu carro com a velocidade do caminhão. Então, assim, se seu carro está a 60 km por hora e o caminhão está a 80 km por hora, qual será aqui a velocidade relativa, a velocidade que vocês vão sentir? 140 km por hora. Em 140 km por hora. Olha a diferença. Não, e os caminhões aqui passam em 120 no mínimo. Ei, não imagina. Ei, Eu teu carro moro está em perto da 100. BR, sabe? Aí o caminhão 120. Ei, tu imagina, bicho, Tem vezes passa. que quase me levam vindo da pista quando eu tô esperando o carro. Pois é, é isso, viu? Porque, meu amigo, ali eu já viajei para uma cidadezinha chamada. Ai, meu Deus, qual é o nome da cidadezinha? Poxa, não vou lembrar o nome. Ó. Uma viagem para uma cidadezinha que fica bem distante daqui, sabe? Meu Deus do céu. E, gente, assim, era rota só de caminhão. E caminhão, assim, de caminhão de soja. Mesmo assim, não estou entendendo, não. Misericórdia, Senhor. Os caminhões andavam assim a 210. Eu nunca vi em toda a minha vida. Aí Um caminhão realmente assim. é viver no perigo, viu? Viver assim, sem medo de morrer aí. Eu ficava assim, gente, e assim, quando a gente passava no carro aí vinha de encontro, assim, nossa, era um negócio assim, perturbador. E eu via a galera, e tinha gente viajando de moto, viu? Agora, assim, coragem, viu? Porque, menino, no carro, a gente fechadinho, já tá aquela sensação. Oi? Vai pelo encostamento, é um jeito. Eu vai quase pela, como é que se diz? Pela parte de areia, tá ligado? Eita, Deus, aí o negócio é. E não é bom, não. Vou apagar essa parte aqui, ó. Para a gente poder trabalhar agora o segundo caso, ó. E agora, gente, não é mais de encontro, tá certo? Nós vamos trabalhar agora distanciamento de corpos. Ó, distanciamento de corpos. Distanciamento. Pessoal, o que é que significa esse distanciamento? Se liguem, ó. Eu tenho aqui a nossa trajetória, tenho um corpo vindo para cá, ali, ó, com a velocidade V1, e tem outro corpo vindo para cá com a velocidade V2. E vocês acham que, nesse caso, a velocidade relativa será a soma ou a subtração dessas velocidades? A Se um soma. está indo para lá e outro para cá, como, Cauã? Soma. A soma, muito bem. Porque, ó, se esse cara aqui está se distanciando, está se afastando, sei lá, com 10 km por hora, e esse com 12, aí eles dois vão estar se afastando, na verdade, com 22. Tá vendo? Então é só fazer a soma. V1 mais V2. Certo? Essa aqui é a velocidade relativa. Todos entenderam? Podemos fazer questões?
Quem entendeu, fale, viu, gente? Fale que eu reexplico, não se preocupem, não. Me digam aí. Certo. Vai ser igual o outro? O É, exemplo 2 ali? Entendi. Ei, Fabrício, Oi. mas se seria possível juntar esse primeiro exemplo aí com o segundo também, né? Um exemplo, se tem um carro que está indo numa direção e uma carreta que vem na direção oposta, né? Tipo, de frente. Quando aí soma, ou quer dizer, diminui, né? Para saber a Isso. velocidade. Aí depois que eles passam pelo mesmo ponto e cada um se segue de coisa, aí vira esse outro segundo caso. Perfeito, isso mesmo, Cauã. Então, o Cauã falou assim. Os Calma, dois casos são transcendeu assim. agora, viu? Ei, não foi, velho? Ei, mas show. Inclusive, um vestibular tradicional como o NEB pode cobrar esse caso aí que o Cauã falou. Então, só, primeiro, os dois estão vindo assim, ó, tá vendo? Ó? Estão vindo um de frente para o outro, tá vendo? Ó? Tá vendo um de frente para o outro. Aí, depois, quando eles se encontram, quando eles vão, ó, se distancia dessa forma. A mesma coisa pode ser aqui assim também, tá certo? Ó? Nesse caso. Bem interessante, né? Deixa eu botar aqui, ó. Primeiro, caso de distanciamento. E vamos fazer questões, que é o que importa, né? O que importa são as questões. Deixa eu botar aqui, gente, rapidinho. Eu não lembro se eu já botei esse slide no Classroom. Alguém pode me confirmar se já? Ó? Deixa eu botar aqui. Eu espero que sim, gente. Por favor, nunca pedi. Botei, né? Botou. Pedi para vocês mentirem se fosse preciso. Olha a questão da Unicamp, olha, Milena. Eita, quando você se vai lá na FUVEST, posso apagar isso aqui, né? Pode. Alguém lê para mim essa questão, por favor? Bem, você já não tinha feito essa questão na aula passada? Eu cheguei a fazer, Clarinha. Foi? Ah, então a gente pode passar. Tranquilamente. Ó, essa que a gente chegou a fazer. Vocês lembram? Pior que eu acho que foi. Eu acho que você Deixa já eu- fez, sim. Essa Eu daqui, não Clarinha. Não, né? Essa aí eu não lembro, não. Mas a primeira e a segunda a gente já fez, no caso. Foi. Foi? Pronto, então deixa eu pegar mais questões aqui. Tem problema. Tem que pegar mais questões para a gente responder. Oi. Essa aí sim. Fizemos, não foi? Pronto. Fez. Certinho, não tem problema não. Deixa eu tirar aqui e botar um novo slide. Calma, viu? Deixa eu ver aqui, botar mais questões. Vê? Tudo bem, deixa eu botar aqui outra questãozinha, que a gente já vai respondendo elas. Tá? E também tem prova aí, mano. Deixa eu botar aqui. Abrir aqui um novo e vou botando aqui as questões que a gente for fazendo. Vou até pegar mais lá da minha lista que eu tenho em geral transmitida para vocês aqui. Entendeu? Janela foi, compartilhou. Me diga aí se compartilhou a questão. Compartilhou. Compartilhou, né? Olha, a questão fala assim: no instante de tempo presente, um corpo encontra-se na posição 3 metros com relação a um sistema de referência, movendo-se com uma velocidade de 10 metros por segundo. A alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse imóvel é qual? Gente, me lembrem aí, por favor, qual é a posição relativa, ou qual é a função horária da posição? Sentado sozinho vendo TV. S Muito igual a SO mais VT. Muito bem, mais VT, tá vendo? E aí, gente, aqui nós só precisamos, olha só, presta atenção, viu, Leno? Nesse tipo de questão, a gente só precisa substituir 2 dados, que são a posição inicial e a velocidade. E esses 2 dados, a própria questão vai dizer para a gente. Então, identifiquem para mim qual é a posição inicial, onde era que esse imóvel estava. 3 metros.
Isso aí, 3 metros. E depois a velocidade. Qual era a velocidade dele? 10 metros. 10 metros. Muito bem. Agora aqui eu só faço a substituição. Olha, S é igual a 3 de 10 vezes T. Eita, professor, é só isso. É só isso, tá vendo? Ó? Só substituir, acabou. Letra qual ali? Letra A. Muito bem, amor. Olha que coisa linda. Vou sair do meio para poder vocês tirarem print. E eu vou aqui agora colocar a lista geral, viu, gente? Deixa eu só abrir ela aqui, porque eu tenho a lista geral, que aí eu uso ela para pegar questões. Que eu achei que eu não tivesse resolvido essas questões de slide com vocês ainda. Mas vou pegar questões aqui e ficar até melhor para a gente poder fazer. E vão copiando aí, viu? E quem não entendeu, só falar, viu? Que a gente corrige. E... Pronto. Pronto. Muito bem. Ô, Fabrício, Qual mas coisa? não terminou, não, a, as questões do slide. Não, é porque, Gil, ali tem questões que são de MRUV. Agora eu não vou responder com vocês, não. Tá certo? Aquelas Eu questõezinhas. estava olhando aqui como é? Na aula gravada, e só foi até a segunda questão mesmo. Primeira e É isso segunda mesmo, questão. é porque a terceira, a partir da terceira já é questões de MRUV, tá certo? Eu quero pegar a primeira com vocês, questões de MU, só de MU, ok? Vamos lá, deixa eu botar aqui a próxima. Não precisava nem ter tirado, né? A janela aqui, podia ter continuado. Pronto, olha, gente, tem essa questão aqui da PUC RJ. A dificuldade dessa questão aqui será só uma: trabalhar com base 10. Mas a gente revisou semana passada. Eu espero de coração que vocês ainda lembrem. Mas alguém lê aí para mim essa questãozinha, por favor. Na astronomia, o ano-luz é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano. Já o nanômetro, igual a 1 vezes 10 a menos 9 metros, é utilizado para medir distâncias entre objetos na nanotecnologia. Considerando que a velocidade da luz do vácuo é igual a 3 vezes 10 à oitava, e que um ano possui 365 dias, ou 3,2 vezes 10 à sétima segundos, podemos dizer que um ano-luz em nanômetros é igual. Muito bem. Certo. Então a gente vai precisar determinar quando é que vale o nome. Então, olha só. Ele passou para a gente a velocidade. Esse um ano ou segundo vai ser o quê? Vai ser o deslocamento, vai ser o tempo. O que isso que vai ser? Tempo, muito bem. Eu tenho velocidade, tenho tempo. Dá para descobrir quem? Alguém sabe quem dá para a gente? A distância, Posição. muito bem. Isso, a posição. Qual é a fórmula que a gente pode usar para determinar essa posição? Vírgula escalar. V Que é V igual igual a a S sobre delta T. sobre delta T, muito bem. Quem a gente coloca aqui na velocidade? Coloca 3 vezes 10 oitava. Certo. Igual a Delta S. S sobre 3,2 vezes 10 a sétima. Eu quero que vocês terminem esse cálculo aqui e me digam, tá? E aí, quem não for conseguindo, vai me dizendo e eu vou ajudando. Tranquilo? Tentem fazer aí, ó. Tentem terminar. Aí, quem for terminando, pode mandando no chat a resposta que vocês foram encontrando. E aí, quem quiser, pode terminando a questão toda, tá? Eu quero que vocês treinem primeiro esse cálculo aqui. Bora lá? É o tempo de eu ir dando uma pensada aqui no meu slide, viu, gente? Só para poder pegar aqui umas questões mais legais aqui pra gente fazer.
Deixa eu ver se alguém já respondeu. Olha, já responderam já. Tá rápido. Deixa eu pegar aqui essa questão que usa tabela, que vai fazer também que eu passei um. Tipo, certo. Pronto, a galera todinha feita, cara. Todo mundo conseguiu ver, foi. Todo mundo conseguiu ver. Fabrício, o meu deu lá, então assim, eu gostaria que você me explicasse. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, então. Vamos ver isso daqui, ó. Então, vamos lá. Ele falou ali que um ano-luz é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo em um ano, não é isso? Já o nanômetro vai ser igual a 10 elevado a menos 9 metros, e é utilizado para medir distâncias entre objetos na nanotecnologia. Considerando que a velocidade da luz no vácuo é igual a 3 vezes 10 elevado a oitavo metros por segundo, e que em um ano ele tem 365 dias, ou essa quantidade aí em segundos, podemos dizer que um ano-luz em nanômetro é igual a quanto? Vamos lá, olha só, cuidado, ele está perguntando de nanômetro, tá certo? Esse valor que a gente está encontrando ali não está em nanômetro, viu? Então, vamos lá para a gente fazer aqui. A primeira coisa que eu vou fazer para terminar essa questão aqui, ó, é pegar, se liga, em equações desse tipo, eu vou fazer o seguinte, ó,
Embaixo desse 3 vezes 10 à oitava, percebam que não tem ninguém. Mas esse não ter ninguém é falso. Por quê? Porque aqui embaixo, na verdade, tem o 1. Porque tudo que é divisível por 1 é aquela coisa mesmo. Então, toda vez que você não vê alguma coisa embaixo de um número ou de uma letra, é porque tem o 1. Depois disso, o que é que eu vou fazer aqui, Helena? Laísa, vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar assim, 1 vezes ΔS, dá o próprio ΔS. Por quê, professor? Porque tudo que você multiplica por 1 dá aquela própria coisa. Então, Helena, se eu tivesse aqui 4 vezes 1, isso aqui dá 4. X vezes 1, isso aqui dá X, tá vendo? Porque não muda. Vai ficar assim agora, ó. Igual a 3 vezes 10 à oitava, vezes 3,2 vezes 10 sétima. Vamos lá para a gente fazer. ΔS é igual a... Vou multiplicar esses dois caras. 3,2 vezes 3. Fica assim, ó, preste atenção, se liga, para de copiar, deixa para copiar só no final. Aí vocês tiram um print. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Quando eu tenho uma casa após a vírgula aqui também. Então, ficaremos com 9,6 vezes 10. Agora, o que é que eu preciso fazer aqui? Deixa eu ver se está tudo certinho ali. Olha só. Quando eu tenho bases iguais se multiplicando, eu repito a base e faço o quê com os expoentes? Soma. Muito bem. 7, 8 mais 7 dá 15, não é isso? Me corrijam aí se der errado. É isso aí. É isso, né? Muito bem, nós encontramos isso aqui em metros. Tá certo? Só que esse valor que nós encontramos não é em nanômetros. Nós precisamos ainda converter para chegar em nanômetro. Então, olha só, a continuidade da questão. Então, essa resposta aqui, a gente poderia dizer que seria qual até então? A letra B, não era isso? Até então. Só que a gente precisa transformar em nanômetro, não é isso? E ele disse que o nanômetro é igual a, olha só, um nanômetro, se liguem aqui. Um nanômetro, que eu vou chamar isso aqui, tá certo? Corresponde a... 1 vezes 10 é menos 9. Sabe isso aqui, dividir, né? Por isso, tem que pegar o número que deu e dividir. Aí estava 10 a 24. Entendi. Obrigada. Entendeu? Aí agora, preste atenção agora. Eu encontrei isso daqui, mas foi a distância comum. Ele quer saber em nanômetro, tá vendo? Porque já é outra unidade de medida. E ele disse que um nanômetro vale isso daqui em metros. Eu encontrei, presta atenção, eu encontrei o valor em metros. Por que, professor, em metros? Porque minha velocidade estava em metros por segundo. Então, essa distância que eu encontrei foi em metros, mas ele não está me perguntando a distância em metros. Está me perguntando a distância em nanômetro. E aí, olha só, Aline, um nanômetro vale 1 vezes 10 à nona. Então, quantos nanômetros valem essa distância que eu encontrei? 9,6 vezes 10, 15 metros. Me digam aí se todo mundo entendeu isso até agora que eu fiz, ou se ficou muito confuso. Tudo certo. Foi tudo certo. Então, ó, vamos lá para a gente tentar ver se a gente se liga de novo e se encontra novamente. A distância que eu encontrei foi em metros. Ele quer saber a distância em nanômetro. Então, eu sei que um nanômetro vale 10 elevado a menos 9. Então, quantos nanômetros vão valer isso daqui? Fazendo o meio pelos extremos, que inclusive eu tenho até que dar uma revisada boa em equação com vocês. Eu até dá para ter dado uma revisada em equação do primeiro grau, que é bom. A gente acha que não é importante, gente, mas é, viu? Porque às vezes assim a gente tá meio enferrujado ali numa coisa ou outra, então a gente precisa estar relembrando. Então fica assim, ó, x vezes isso tudo, lembrando, o 1 não vai mudar nada, então esse 1 pode simplesmente desaparecer, porque o 1 é neutro. Então vai ficar assim, x vezes 10 a menos 9. Cuidado para não se perder. E 1 vezes isso tudo aqui vai dar aquilo tudo lá. 9,6 vezes 10 elevado a 15. Que eu já ia botar 25, socorro. Agora, gente, deixando só o x de um lado da igualdade. Esse 10 a nona passa como para o outro lado? Dividindo. Muito bem, porque ele está multiplicando, ó, passa dividindo. Olha só, eu tenho uma potência de 10 em cima, uma potência de 10 embaixo. Quando eu tenho duas potências se dividindo, como é que eu faço? Elas são iguais.
Subtrai Repete Repete a a base e subtrai os expoentes. Muito bem, repita a base, subtrai os expoentes, vai ficar assim, ó, 15 menos o de baixo, que é menos 9. Cuidado com isso aqui, tá? Então, x só pode ser 9,6 vezes 10 elevado a 15. Faça o jogo de sinal, anota aí, relembra, ó. Mais com mais, isso aqui resulta em mais. Mais com menos, isso aqui resulta em menos. Menos com mais, resulta em menos. E menos com menos, resulta em mais. Ou seja, sinais iguais sempre vai dar soma. E sinais diferentes sempre vão dar subtração. Então, aqui vai ficar menos com menos, mais, e repete o 9. Portanto, o x só pode ser 9,6 vezes 10 elevado a 24 nanômetros, viu? Só que eu vou encontrar em nanômetros. O que vai resultar ali na letra A, né? Letra A. Ei, muito complexo. O chato aqui foi mais esse modo de multiplicação, não foi? Foi. E não Ei, ter se ligado na questão do nanômetro. Eu não também. é... Foi isso que eu me liguei. Ei, eita, de questãozinha ruim, viu? Vamos lá. Enquanto alguém vai lendo, a galera vai tirando print aqui. Alguém lê aí essa questão da PUC de São Paulo pra gente, por favor. A questão Duas em cima bolas de dimensões desprezíveis se aproximam uma da outra, executando movimentos retilíneos e uniformes. Veja a figura. Sabendo-se que as bolas possuem velocidades de 2 metros por segundo e 3 metros por segundo, e que no instante t0 a distância entre elas é de 15 metros, podemos afirmar que o instante da colisão é. Muito bem. Ei, nesse caso aí que a gente tem no slide, é um caso de quê? Alguém sabe dizer? Encontro. Muito bem, encontro, é. Tá bem. E aí, quando nós temos um caso de encontro, podemos calcular quem? Velocidade relativa. Muito bem. Nesse caso aí em especial, como é que eu vou fazer para calcular a velocidade relativa? Vai somar. Muito bem, soma. Olha que delícia, olha. Helena, vai ser assim, Helena, tenho dois corpos, tá vendo? Os dois corpos estão se encontrando. Aí esse corpo aqui primeiro está a 2 metros por segundo, esse segundo aqui está a 3 metros por segundo, então eu posso determinar a velocidade relativa. Como eles dois estão se encontrando, eu somo 2 mais 3, que dá 5 metros por segundo. Ou seja, gente, essa velocidade relativa, ela meio que vai fazer com que esses dois corpos se tornem apenas um. E aí fica muito mais fácil de resolver. Então, a velocidade que a gente vai trabalhar aqui será apenas a velocidade relativa, ó, que é a VR, que é igual a 5 metros por segundo. E aí, ó, olha só, da velocidade relativa que a gente calculou, qual foi o outro dado que a questão passou para a gente? A Distância de distância. metros. Muito bem, a distância, que é o ΔS, que é de quanto? 15 metros. Muito bem, 15 metros. E ele quer que a gente determine o quê? O tempo que vai levar para se encontrarem. Muito bem. Então, qual a forma que a gente vai usar? Velocidade escalar. Que é V igual a ΔS sobre ΔT. Muito bem, sobre ΔT. Vamos lá agora, olha só. No lugar da velocidade, a gente bota quem? 5. Muito bem, que foi a relativa que nós encontramos. Igual a o ΔS Que é 15. sobre ΔT. Novamente, ó, Milena, se liga aqui. Embaixo do 5 não tem ninguém, mas eu posso botar 15, na verdade. 1. Depois, eu multiplico cruzado essas duas. Ficaremos com x vezes ΔT dá 5 vezes ΔT, porque a letra não vai multiplicar com número. E 1 vezes 15 dá 15. Deixando ΔT de um lado, o 5 está multiplicando, passa ponto do outro lado. Dividido. Quanto é que é 15 dividido para 5? 3. Muito bem, então, 3 segundos. É o tempo que vai demorar. Letra C. Tá vendo? C de casa. Muito difícil. Não. Essa aí foi tranquila. Essa aí Tranquila, né? Demais, né? Bora fazer outra.
eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer essa daí, ó, de tabela. Quem não for conseguindo vai dizer, não consegui não, que a gente corrige. Vou dar só 3 minutos. Porque aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer mais uma questão, que é quando você tem o corpo sendo muito grande e ele sendo levado em consideração. Aí eu já libero vocês, tá certo? Aí quem não fez aquela lista vai fazer em casa. Bora lá, tem que fazer aí. Já, Giovana. Eita, já tá rápido, hein? Eita, chovendo até agora na previsão do tempo. Vai estar chovendo a semana toda, né? Tá chovendo a semana Amém. toda. Coisa Ó, boa. que coisa, viu, menino? Do nada. Eita, Deus é muito bom, viu? Graças a Deus, viu? Meu Deus, todo mundo já fez, foi? Fabrício chocado. Meu filho, você não deveria estar chocado, né? Porque, menino, foi rápido, hein? Meu Ele Deus. totalmente desacreditado do nosso potencial. Diga, mulher. Olha para isso. Porque na anterior quase todo mundo errou, aí essa do nada todo mundo começou a falar as respostas. Tá acostumado com um erro, velho. Mas bora resolver. Vou resolver, porque eu vou fazer mais uma e passo mais outra. Porque eu vou passar o tipo de questão mais difícil. Aí eu espero que vocês entendam. Por favor, eu imploro para vocês entenderem. Aí eu já libero vocês, viu? Juro, prometo. Porque tem que manter as letras baixas para poder vir, quando vier a frustração, a gente também não fica, nossa, super chocado, né? A gente fica chocado, mas não é tanto, né? Deixa eu botar aqui essa tabela, viu, gente? Ó. E aí, vamos lá. 0 em 0, 2 em 6, 5 e 15, 9 e 27. Perfeito. Aqui, ó, a tabelinha. Vou usar ponto desse coisinha aqui, já vou ter que mudar, meu Deus do céu. Ei, vamos lá, olha só. A tabela evita, muito bem, isso mesmo, Daniel, eu já mantive a minha saúde mental, o restinho que eu tenho. A tabela registra dados do deslocamento X em função do tempo T, referentes ao movimento retilíneo uniforme de um móvel. Qual é a velocidade desse móvel? Vamos lá. Ei, ó, se liga aqui, presta atenção, volta rapidinho. Gente, toda vez que ele te der uma tabela e quiser que você determine qualquer informação dessa tabela, você vai ter sempre que escolher 2 pontos dessa tabela. Simples. Ele quer que a gente determine a velocidade. Então, vamos lá. Velocidade, você já me disse mais de 1000 vezes, que é ΔS sobre ΔT. Perfeito. Esse ΔS eu posso reescrever como sendo como? Abrindo ele, como é que ele fica? Aberto. Final menos inicial. Muito bem. E o T, o ΔT? T menos T inicial. Muito bem. E aí, para isso, olha só, eu vou ter que escolher 2 pontos. Vou fazer assim, ó, vou escolher este e este daqui.
Tá vendo? Que fica mais fácil. Então, sempre começa pelo segundo. Ó, o segundo tá aqui, que é esse de cá. O que é que eu vou fazer? Vou pegar o X, que é o deslocamento. O deslocamento nesse ponto vale 6, tá vendo? Então, a velocidade vai ficar assim, ó. 6, porque ele é o último. Menos, olha para o anterior. Quem é o anterior? 0. Dividido pelo T. Agora, ó, o T no 6, Milena, vale 2. Então, é 2. Menos o inicial, 0. Portanto, a velocidade fica 6 menos 0, 6. 2 menos 0, 2. 6 dividido para 2, 3. Olha. Letra C de cabra. Tranquilinha, né? Deixa eu botar aqui a próxima. Tentem fazer essa daí, rapidinho. Essa tá de boa, viu? E tá que eu vou liberar você já já. A gente não se atrasar tanto. Pois eu tenho que terminar o gabarito da segunda lista, só de organizar os vídeos. Eita, a galera todinha. Vai ser C, certeza. Certeza absoluta, meu filho. Oh, ixi, eita, confiantes, viu? Tipo assim, você não tá confiante da gente, então pelo menos a gente tem que estar da gente. Não, faz sentido mesmo, viu? Ei, lembrando, na física, o X pode ser substituído pelo S, tá? O X. É que o X é quando a gente usa a referência em língua portuguesa e o S é em inglês. Mais 5T. Então, vamos lá. Ei, essa daqui é a função horária do espaço, né? Me digam aí, quem é o SO nessa função? O -2. Muito bem. E quem é a velocidade? 5. Muito bem. Se a velocidade é positiva, qual é a classificação desse movimento? Progressivo. Progressivo. Muito bem. Progressivo. Então, olha só. C, 5 metros por segundo é a velocidade e o movimento é progressivo. Muito bem. C de novo, olha. Eita, que delícia. E aí é bom, né, velho? Eita, questão boa da Zuda. E bora fazer aqui uma, que esse aqui é o pior tipo de questão. Alguém lê aí para mim, por favor. Uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento de 100 metros e velocidade de 15 metros por segundo. O deslocamento da motocicleta durante a ultrapassagem é... Muito bem. Então, olha só, vamos lá. Uma motocicleta vem com velocidade constante. Então, olha só, eu vou tentar desenhar aqui a situação, tá? A motocicleta está aqui, ó, tá vendo? Esta motocicleta, gente, tá uma velocidade aqui de 20 metros por segundo. Aí ele disse que ele vai ultrapassar um trem que tem um comprimento de 100 metros. É isso mesmo, um comprimento de 100 metros. Então, olha só, este cara todinho aqui tem 100 metros de comprimento, tá certo? E aí, vejam só, aqui está uma velocidade de 15 metros. Então, a velocidade aqui, 15 metros por segundo. E ele perguntou o deslocamento da motocicleta durante a ultrapassagem vai ser de quanto? Então, olha só, pessoal, esse tipo de caso aqui, olha só, é interessante que vocês estudem ele quando o corpo atrás, se liguem, o corpo atrás estiver encostado, exatamente encostado, no corpo que está à frente. Então, olha só, você tem o trem e você vai ter a motocicleta aqui atrás, tá vendo? É exatamente atrás. E nesse caso aqui, nós temos um encontro, concorda comigo? Nesse encontro aqui, dá para determinar o quê desse encontro?
Velocidade Relativa. relativa. Muito bem. Quanto é que vai ser, nesse caso ali, a velocidade relativa? 35. Soma. Soma? É. É isso? Não, é subtração. Isso, muito bem. Ó. Porque, olha só, você tem a moto atrás em uma velocidade 20, o trem na frente com 15, e ele quer ultrapassar, ou seja, eles querem se encontrar para depois se ultrapassarem. Tá vendo como é? Então, ó, encosta, depois o trem vai querer passar, depois a moto vai querer passar do trem. Então, nesse caso aqui, a gente tem essa, pô, ó, que é um cara atrás e um cara na frente. E aí a velocidade relativa tem que ser a diferença dos dois, ó. Tá vendo? Então, quanto é que vai ser a velocidade relativa nesse caso aqui? 5 metros por segundo. Muito bem, que eu vou pegar o 20, vou tirar o 15, fica 5 metros por segundo. Ou seja, a moto está se aproximando desse trem 5 metros a cada segundo. O trem inteiro não vale 100 metros, o trem inteiro, todinho. Então, essa moto vai ter que ultrapassar os 100 metros. Então, eu vou usar a fórmula V igual a ΔS sobre ΔT. Então, vamos lá. Velocidade, 5. O deslocamento é 100. E o tempo é justamente o que eu quero determinar. Aí vamos lá, olha só. Embaixo do 5 tem o 1. Multiplico o cruzado. 5 vezes ΔT dá 5 ΔT. Tudo isso igual a 1 vezes 100, o próprio 5. O ΔT ficando desse lado, o 5 passa como? E para o outro lado? Dividindo. Muito bem. Quanto é que é 5 dividido por 5? Dá 20. Muito bem, 20. Tá vendo? Então, isso aqui foi o total de tempo. Não foi isso? E ele demorou para poder chegar até lá. Só que, como é que a gente faz para determinar agora quanto que ele se deslocou, essa motocicleta se deslocou durante essa ultrapassagem? Pela função horária? Pela função horária, muito bem. Tá vendo? Então, a gente teria que encontrar a função horária dessa motozinha e substituir aqui o tempo como sendo 20. Gente, eu vou deixar para vocês fazerem, tá certo? Essa aí para concluir, ou melhor, eu vou deixar que vocês façam, as pessoas que não fizeram aquela lista que eu deixei para casa, comecem a fazer. Eu enviei hoje os vídeos para poder vocês fazerem as respectivas correções, tá certo? Eu vou liberar vocês para não ficar muito tarde, porque já são 7h30, a gente já